Convido os irmãos a abrirem a Bíblia lá, Evangelho de João, capítulo 17. Hoje nós vamos começar uma nova série, ela chama Alelon, que é uma palavra que significa uns aos outros. Hoje eu só vou fazer uma introdução, então hoje a gente não vai usar um texto onde essa palavra aparece, é uma palavra que aparece muitas vezes, 17 vezes mais ou menos, ela aparece como amar uns aos outros. Alelon é uns aos outros, amar uns aos outros. E cerca de 32 vezes ela aparece com outros mandamentos, como saudai uns aos outros, perdoai uns aos outros, exortai uns aos outros. São mais ou menos 32 mandamentos recíprocos. A gente vai estar vendo isso até final de junho, que é o aniversário da igreja. E lá no aniversário da igreja a gente vai ver amar uns aos outros. Mas esses mandamentos recíprocos, eles refletem o que é amar uns aos outros, só que de uma maneira prática. Então a gente vai ver isso mais para frente. Só que hoje eu queria dar uma palavra de introdução. E nessa palavra de introdução eu queria ler a oração de Jesus, que a gente chama de oração sacerdotal, de João 17. Mais para frente, quem sabe eu queria ter um tempo para falar da oração inteira. Esse é um dos textos que mais me chamam a atenção na Bíblia. É um dos textos, tem tantos, né? Não dá para a gente escolher um texto da Bíblia. Mas a oração de Jesus, em João 17, para mim ela é muito marcante. E me chama muito a atenção, muitas coisas nessa oração. E eu queria compartilhar com os irmãos essa oração. Então nós vamos ler o texto. Eu vou depois dar uma introdução básica sobre João. Depois a gente vai lendo versículo por versículo, tá bom? A gente vai ler do 17 até o 26. A gente vai ler o texto inteiro. Eu vou fazer uma pequena introdução e depois a gente vai lendo versículo por versículo. Diz assim, João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por ele. Rogo-vos também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então esse é o texto que a gente vai meditar hoje à noite. João, que escreveu o Evangelho de João, ele define Deus. Ele escreveu o Evangelho que a gente leu e escreveu também a carta de 1 João, que a gente leu há uns domingos atrás. Ele fez 3 definições sobre Deus. Isso parece que impressionava João, essas definições. Ele escreveu, por exemplo, em João 4:24, Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então ele definiu Deus como um Espírito. Deus é Espírito. Mas ele também disse em 1 João 5 que Deus é luz. Deus é luz. E ele também escreveu em 1 João 4:8 e 16, Deus é amor. Então, essas são as definições sobre Deus que a gente acha no Novo Testamento. Deus é Espírito,
Deus é luz e Deus é amor. Eu acho muito interessante isso, porque lembra que a gente começou a estudar esse ano sobre, ou dar uma ênfase esse ano sobre o amor e a santidade? Amor e santidade. A gente quer esse ano que as nossas reuniões, elas apontem para isso, amor e santidade. Amor e santidade são dois atributos de Deus, que são atributos comunicáveis de uma maneira tão direta para a gente, porque eles dizem respeito muito a essas definições de João. Deus é Espírito, Deus é amor e Deus é luz. Deus é Espírito, amor e luz. Se a gente pegar essas três definições, por exemplo, vamos pensar um pouquinho. Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, isso são atributos ligados à sua transcendência. O Espírito você não toca, não é ligado a coisas materiais. Quem é Espírito, ele está além desse mundo. Se Deus é Espírito, isso torna a maneira como nós adoramos a Deus livre de todos os entraves religiosos, por exemplo. E era isso que João queria afirmar quando ele disse que Deus é Espírito. Lembra da história da mulher samaritana? Ele disse para a mulher samaritana: olha, não é aqui o lugar para se adorar, não é ali, não é nesse monte, não é em Jerusalém. Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele estava dizendo: Deus é livre de todo entrave religioso que você possa pensar. E é todo ritual litúrgico, todos os locais sagrados, todas as formas de culto, todos os ritmos e até mesmo todas as palavras específicas. Deus é Espírito, vai além até das palavras específicas que a gente possa usar, porque a gente tem muito esse negócio de usar palavras específicas. Deus é livre de todo jejum, de todas até orações, leituras que podemos fazer, nenhum tipo de atitude que a gente possa fazer que seja de maneira física. Deus é livre de tudo isso, porque Deus é Espírito, Deus é transcendente, Deus vai além. O que João queria dizer é: Deus vai se importar com a atitude do teu coração, independente da forma que você use. Não existe uma forma específica para alcançar o coração de Deus. O que existe é uma correspondência de um espírito para um outro espírito. E é por isso que ele diz: Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdade é essa sinceridade, essa realidade do nosso coração diante de Deus. A verdade. Deus vai estar olhando para a atitude do teu coração, livre de toda a forma que possa ter a atitude, a motivação, aquilo que acontece no teu íntimo, e a verdade, se é sincero, se enquadra com a sinceridade. Então João afirmou: Deus é Espírito, uma pessoa transcendente, não apegada a nada, criado, e simplesmente desejoso de ter essa comunhão espiritual com a pessoa, com a tua pessoa integral, mas aquela pessoa lá no íntimo de quem você é. Deus também é luz e amor. Então, se com respeito a Deus é Espírito, Ele me livra de toda forma de adoração, João também diz: Deus é luz e Deus é amor. E aí entra o caráter de Deus. Aí entra realmente o caráter, porque Deus é luz, e luz tem a ver com santidade, tem a ver com todos os atributos ligados à pureza, e amor tem a ver com todos os outros atributos ligados à bondade, à misericórdia, aos relacionamentos de interesse que Deus tem para com a pessoa. Deus é santo, tem a ver com toda a sua pureza, luz, pureza. Mas Deus também se importa com as pessoas. Deus é amor. Então, santidade e amor é um caminho que a gente deve trilhar para ter essa comunhão com um Deus que é santo e que é amor. Mas Ele quer ver isso refletido em nós. Deus é Espírito, Ele é livre de toda
esses entraves religiosos que a gente deve ter, mas a gente deve ser santo, a gente deve ser também amor. A gente deve desenvolver isso em nossa caminhada. Eu digo isso e dizendo isso para os irmãos, porque esse trecho da oração de João, quando ele chega no versículo 17, ele vai lidar com essas duas questões, a questão da santidade através da verdade e a questão do amor, o amor verdadeiro, o amor que Jesus ora para que a gente tenha esse amor. E agora que a gente vai entrar no versículo 17 de João, capítulo 17, vamos orar, para que o Senhor possa iluminar o nosso coração. Irmãos, e a minha oração é que os irmãos agora se interessem por essa verdade que a gente vai ler. Se interessem, olhem para ela como quem quer descobrir verdades profundas nessa oração agora. Isso foi uma oração de Jesus, ele vai até, em um trecho aqui, mencionar uma oração por mim e por você. Se interesse por isso. Foi uma oração num momento precioso da vida de Jesus, um dos seus últimos momentos. Vamos orar juntos para que a gente possa entender um pouco mais disso. Senhor, ilumina o nosso coração nesse momento, nossa mente, para que a gente entenda essa verdade. O Senhor sabe o que acontece em nosso coração, que o nosso interesse seja genuíno ao ouvir a Tua palavra. Mas o que nós pedimos, Senhor, alimente o nosso coração, encha o nosso coração dessa verdade, para que a gente possa sair daqui mais fortalecidos. Em nome de Jesus, nós oramos, dependendo de Ti, do Teu Espírito, em confrontação com a Tua palavra, Senhor. Ilumina mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Ele orou no versículo 17, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. E nesse pedido de Jesus, a gente vê a santificação como obra de Deus. É como se ele orasse e pedisse: Deus, santifica-os. É uma obra de Deus em nós. É um pedido de Jesus, está dizendo. Sem essa ação, sem a ação santificadora de Deus em nós, nós não conseguimos. E por isso ele pede. Ele pede que Deus coordene toda essa ação santificadora, e Deus o faça isso. E ele usa a palavra como referência. Então ele pede para que Deus nos santifique, e ele diz que existe uma referência. A referência é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Ele nos deixou uma referência, para que a gente possa ser santificados por Deus. E por isso também a gente ora pedindo para que Deus nos revele essa verdade, nos convence dessa verdade. É uma oração corajosa, muito corajosa, porque esse é o primeiro pedido ou afirmação da oração do Pai Nosso. Se os irmãos lembram da oração do Pai Nosso, ela diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E é uma oração corajosa, porque à medida que a gente ora para Deus, santifica-nos, santifica-os na verdade, entende isso e ora para Deus agora: Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Jesus pede para que Deus nos santifique, e ensinou a gente a orar para que o nome de Deus seja santificado. À medida que a gente ora isso, a gente está colocando todo o nosso coração à disposição de Deus, para que Deus trabalhe em nosso coração, para que o nome dele seja glorificado em nossa vida. Mas a gente começa a perceber que é o tipo de oração, é o tipo de ação que começa a agir em nosso coração. A oração tem esse trabalho. O nome de Deus já é santo, mas a oração tem o trabalho de colocar o desejo de santidade dentro do nosso coração, e vai nos trabalhando para que a gente busque essa santidade. É uma oração para que, se a nossa vida seja transformada, é uma oração que transforma aquela pessoa que ora. Mas a gente deve sempre lembrar, Jesus disse: santifica-os na verdade.
A tua palavra é a verdade. E aí ele continuou dizendo no versículo 18: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Como que o Pai, eu os enviei ao mundo. E a minha pergunta nesse versículo 18 é: como o Pai enviou Jesus? Olha o que ele disse: assim como o Pai, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Como que o Pai enviou Jesus ao mundo? A gente entende assim, olha, ele enviou Jesus ao mundo, então teve um ponto de partida daquele que foi enviado. E o ponto de partida do envio de Jesus ao mundo, como me enviaste ao mundo, o versículo diz: assim eu os enviei ao mundo. O ponto de partida de envio de Jesus foi uma profunda comunhão com o Pai. Jesus, ele partiu de uma profunda comunhão com o Pai em glória. E a gente entende que essa glória é a comunhão com o caráter de Deus, o caráter bondoso, amoroso de Deus, e esse desfrutar dessa comunhão. E Deus, então, ele estende essa comunhão aos outros por meio de Jesus. Jesus foi enviado ao mundo para fazer reconciliação, para estender a comunhão com Deus. Essa mesma comunhão, Jesus está dizendo: olha, eu desenvolvi com os discípulos, e agora eu estou enviando ao mundo, assim como o Senhor me enviou. Existe aqui uma extensão, é uma extensão da missão, onde Jesus é um modelo de envio e é um modelo de quem é enviado. Ele é as duas coisas. Ele foi enviado por Deus, tendo perfeita comunhão com Deus, e ele foi enviado com uma missão, e ele serve de modelo àquelas pessoas que são enviadas. E ele está orando a Deus, orando pelos discípulos: Pai, assim como o Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como me enviaste, eu os envio ao mundo. E aí no versículo 19 ele fala: em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. E aqui a gente tem Jesus como um exemplo da pessoa que se santificou, que venceu todo tipo de tribulação e de tentação. É um modelo para a gente. Ele não abriu concessão nenhuma com o mundo. Ele ensinou o que é pregar a cruz, ele ensinou o que é ir, o que é negar a si mesmo. Ele ensinou o que é essa missão, mas ele também levou a santificação às últimas consequências. Por isso ele orou: em favor deles eu me santifico. Ele é santo e ele não pecou, ele sempre foi santo. Mas ele levou a santificação às últimas consequências. E qual foi as últimas consequências? A cruz. Ele foi até a cruz. Ele morreu em nosso lugar. Levou a santificação até a morte. E é em favor deles que ele fez isso. Ele fez isso olhando para os discípulos. Ele fez isso olhando para mim e olhando para você. A missão dele tinha todo um propósito dele ser modelo, mas ao mesmo tempo tinha um propósito de que ele pudesse se santificar em nosso favor até as últimas consequências, para que a gente pudesse seguir os passos dele. E no versículo seguinte, no versículo 20, ele diz: a minha oração não é apenas por eles, por esse grupo que está aqui agora. Eu não oro apenas por esse grupo, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem desse grupo. É como se todos os que crescem depois daquele grupo continuassem sendo os mesmos discípulos, ou tendo a mesma herança espiritual, tendo a mesma missão, tendo a mesma paz, tendo o mesmo significado, tendo a mesma extensão até hoje daquilo que Jesus fez na cruz. A santificação de Jesus, o favor que ele fez em se santificar em nosso lugar.
Ele orou por nós também. E no versículo 21 ele diz: Pai, e aí ele diz bem abertamente e bem claramente: Pai, que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Na Trindade é difícil a Trindade é o fato de Deus ser três pessoas, são três pessoas, mas é um só Deus. É difícil o entendimento, mas hoje eu compreendo a maneira como eu tento compreender, é uma coisa tão difícil entender, que essas três pessoas, elas são perfeitamente santas, elas são perfeitamente amorosas e elas são perfeitamente autossuficientes. Tem a ver com o fato de Deus ser luz, amor e espírito. São atributos assim. Espírito, ele é autossuficiente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Mas o fato dele ser amor, dele ter essa comunhão perfeita, imagina uma pessoa que é perfeito em santidade, ao mesmo tempo que ele é onipotente, onisciente, ele conhece todas as coisas. Imagine três pessoas que são oniscientes, que se conhecem perfeitamente, não somente todas as coisas, mas que se autoconhecem e conhecem o outro perfeitamente, e são perfeitamente santos, e são perfeitamente onipotentes, e são perfeitamente onipresentes. Os três estão em todo lugar ao mesmo tempo, mas são três pessoas. O fato dessas três pessoas serem perfeitamente santas e perfeitamente amorosas, bondosas, justas, verdadeiras, os torna um. São um. É uma unidade que gira em torno dessa perfeição, da santidade, do amor, da bondade, uma perfeição. E o que Jesus está orando é para que todos eles sejam um, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também agora estejam em nós. E olha que aqui a oração de Jesus começa a orar e pedir para que os discípulos, estando em Deus, partilhem da mesma comunhão perfeita, da mesma unidade perfeita. É uma comunhão tão perfeita que todos se tornam um. E esse é o plano de Deus, irmãos. O plano de Deus, a gente começa a entender aqui o plano de Deus eterno. Essa é uma verdade que eu queria deixar com os irmãos hoje aqui. Existe um plano de Deus eterno. Esse plano de Deus eterno é sustentar cada um de nós na unidade, em uma perfeita unidade, que reflete quem Ele é, a pessoa dele. Versículo 22 fala assim: eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus, ele começa a revelar uma glória e partilhar essa glória. Agora, muito dessa glória que Jesus partilha aqui é a revelação pessoal de quem Ele mesmo é. Aí ele começa a revelar Deus, ele começa a revelar a pessoa de Deus, ele começa a transmitir para os discípulos uma participação de comunhão com quem Ele é, com a pessoa dele. E a gente sabe que o Evangelho é entender Jesus como Jesus é tentar entender Deus como Deus é. Isso é o Evangelho. Deus é o Evangelho, Jesus é o Evangelho. E Jesus começa a transmitir essa glória, a glória que me destes. E o objetivo disso é para que os discípulos sejam um, assim como Jesus e Deus são um. Para que os discípulos começam a entender
que existe no propósito tanto do amor, tanto da santidade, tanto da revelação de Deus, como da pessoa de Deus, uma unidade. Uma unidade. E que essa unidade é o alvo, desfrutar dessa perfeita unidade, é o alvo do Evangelho, e é o alvo da ação de Deus, e é o alvo da oração de Jesus aqui. Aqui, não vamos perder esse raciocínio aqui, irmãos, dessa comunhão perfeita aqui, mas vamos só voltar um pouquinho, vamos voltar lá para Deuteronômio. Eu vou ler novamente aquela maneira como Deus se revelou a Moisés, e como Moisés pediu para ver a glória de Deus, só para a gente tentar voltar aqui e ver que Moisés foi sim um tipo de Jesus no Antigo Testamento, aqui, nesse momento. Mas que como um tipo de Deus, um tipo de Jesus, do Messias ou do enviado ali, naquele momento, Jesus é o Moisés perfeito, Jesus é aquele que transmite a glória de Deus perfeita. Lá em Êxodo, eu falei Deuteronômio, mas é Êxodo 33, quando Moisés intercede pelo povo, e Deus fala que iria se revelar a Moisés, e Moisés fala no versículo, Êxodo 33, versículo 16, eu vou ler rapidamente aqui, tá, irmãos? Ele fala assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e aos teus olhos, eu e o teu povo. Olha, Moisés colocou na oração, eu e o teu povo. Deus não tinha mencionado o povo, Deus tinha dito que ia se revelar a Moisés. Mas Moisés aqui, ele coloca eu e o teu povo. Agora no versículo 17, Êxodo 33, 17, disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, pois achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Deus está dizendo que conhece Moisés pelo teu nome, e Moisés achou graça aos olhos de Deus. E Deus iria atender a oração em favor do povo, porque Moisés achou graça diante de Deus, e Deus conhecia Moisés pelo nome. E aí Moisés então disse, eu rogo-te que me mostre a tua, o que Moisés pediu? A tua glória. Deus, me mostra a tua glória. Deus respondeu para Moisés, 19, respondeu-lhe, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. E eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E acrescentou, não me poderá ver face a face, porque homem nenhum pode me ver face a face. Mas até aqui, Deus disse para Moisés, olha Moisés, eu farei passar a minha bondade, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus. E aí, no capítulo 34, no versículo 5, Deus fez passar, em versículo 5 do 34 de Êxodo, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guardas a misericórdia até 1000 gerações. Eu gosto dessa versão que eu estou lendo aqui, essa versão não atualizada, porque ele fala que guarda a misericórdia até 1000 gerações. O que são 1000 gerações? Irmãos, não passou 1000 gerações desde Adão. Não passou ainda. Mas, e que perdoa a iniquidade e a transgressão, e ainda que não inocente o culpado, vista que a iniquidade dos pais, e visita os pais dos filhos até a 3ª ou 4ª geração. A iniquidade até a 3ª ou 4ª geração. Mas aqui eu queria destacar isso, que a glória de Deus revelada a Moisés tem muito a ver com a sua bondade e a sua benignidade. O nome de Deus tem a ver com isso.
E que agora Jesus, sendo o intercessor perfeito, aquele que roga a Deus que santifique as nossas vidas na verdade, Jesus sendo o intercessor perfeito, aquele que diz que em nosso favor Ele se santificou, Jesus sendo o intercessor perfeito, aquele que revela Deus como sendo Deus, aquele que veio e revelou Deus, e que orou por nós. Ele disse no versículo 21, para que todos sejam um, como tu estás em mim, dizendo a Deus, tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou. Essa comunhão perfeita, Jesus nos tornou possível. E Ele fez desse o plano inteiro de sustentar toda a igreja e toda a humanidade. Ele que sustenta. E aí Ele fala no versículo 22, eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. E essa glória desse intercessor perfeito que é Jesus, que Deus mostrou dele, e Ele deu a nós, revelando toda a bondade de Deus, todo o caráter de Deus, toda a pessoa que Deus é. Essa glória pessoal, esse interesse, esse abrir o coração de Deus, não é apenas uma glória física poderosa. Irmãos, é abrir o coração de Deus em compaixão. Deus, Jesus revelou isso. E Ele fala, assim como nós somos um. Essa foi a glória que Ele partilhou, irmãos. Conhecer a pessoa de Deus, conhecer o seu coração. Irmãos, nós não somos autossuficientes. Eu e você, nós não somos. Nós não somos esse Deus que é Espírito da forma como Deus é. Deus é um Espírito autossuficiente, nós não somos. Mas a Bíblia diz que nós bebemos do mesmo Espírito. Nós bebemos do mesmo Espírito. Lá em 1 Coríntios 12, a Bíblia diz que a gente bebe desse Jesus, que é essa fonte de água viva. A Bíblia diz que aquele que tem sede, busca a Deus e bebe dele, como diz o Salmo 36, 9. Deus é fonte de água viva. O Espírito, Jesus, Deus. Nós precisamos disso. E aí no versículo 23, lá de João 17, diz assim, eu neles, olha que interessante isso, irmãos. Eu neles, Jesus orando, eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e o amaste, como igualmente me amaste. Aí ele diz, eu neles. Jesus é o perfeito mediador. Com a sua santidade, Ele vem morar em nós. E aí, eu neles, tu em mim. Ele está dizendo, Ele vem morar em nós e Ele, Jesus, nos coloca em Deus. Então, Ele é um perfeito mediador com sua santidade e Ele nos coloca em Deus. A unidade dos discípulos aqui testemunha a origem e unidade de Jesus com o Pai. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Essa plena unidade, ela vai testemunhar que agora os discípulos estão em Jesus e estão no Pai. E testemunha do amor de Deus pelos discípulos, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amastes. Ou o que ele está dizendo é que por meio de Jesus, o amor de Deus é estendido a nós. A maneira como Deus ama Jesus, pela intercessão de Jesus e pelo fato de Jesus dizer, eu estou nele, e agora eu estando nele, eles vão estar em Deus. O amor de Deus por Jesus é o amor de Deus que é estendido a nós. E a gente tem às vezes que tremer só de pensar, Deus nos ama como Ele ama a Jesus. Porque Jesus,
estendeu o amor de Deus a nós, como Deus amou Jesus. Versículo 24. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Como que Jesus estivesse pedindo a Deus, a maneira, a nossa comunhão que existia antes de haver pecado, aquela comunhão perfeita. Eu quero que aqueles que o Senhor me deu, esses discípulos, estejam comigo, para que eles entendam o que é a comunhão perfeita antes que existisse pecado, como a gente vivia antes. E quando ele diz, eu quero que aqueles que me dessem estejam comigo, ele está pedindo para que a gente seja acolhido por Deus, como Jesus foi acolhido. Jesus foi acolhido por Deus em glória. E aí Jesus intercede por nós e diz, olha, o Senhor me acolheu, então agora eu peço que aqueles que me dessem estejam comigo, e que eles também sejam acolhidos, como eu fui acolhido pelo Senhor. Como sendo uma adoção, sendo um recebimento de filhos, recebido como filhos. E aí a gente entende que essa glória toda revelada é uma glória baseada no amor. E a gente começa a compreender essa glória. Versículo 25 ele fala, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E a estes também que me enviastes. Embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviastes. Então Jesus aqui intercede pelos discípulos, porque ele fala, embora o mundo não te conhece, o mundo não sabe, eu te conheço. E essas pessoas aí sabem que o Senhor me enviou. Lembra que lá no exemplo de Moisés, quando Deus se revelou a Moisés, o povo não conseguia entender se Moisés era enviado de Deus ou não, mas o povo tinha que acreditar que Moisés era um enviado de Deus. E à medida que o povo cresce que Moisés era um enviado de Deus, o povo também creria na revelação que Deus tinha dado a Moisés. Aqui Jesus olha e fala assim, olha, essas pessoas aqui, eles creram que o Senhor me enviou. Então eles creram em toda essa revelação que eu estou apresentando. O mundo não entendeu isso. Então Jesus aqui está intercedendo pelos discípulos. E Jesus é esse mediador perfeito. Mais uma vez aqui. Agora o versículo 26. E com esse já estou chegando no final. Mas nesse versículo 26 eu queria deixar a verdade para a gente guardar em nosso coração. Versículo 26 fala, eu os fiz conhecer o teu nome. Como intercessor perfeito, mediador perfeito, agora, Jesus está dizendo, eles conhecem o teu nome. Deus compassivo, misericordioso, e continuarei a fazê-lo. Como que é uma missão contínua de conhecer o nome de Deus, e eu acho interessante que o tema da nossa igreja seja conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Tem tudo a ver com essa oração e com a missão de Jesus. Eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. É assim que ele encerra a oração. Jesus revelou Deus e irá fazê-lo até que o amor de Deus por Jesus esteja incrustado, gravado em nosso coração. Eu vou ler de novo o versículo. Eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Eu vou fazer isso. Eles vão conhecer o teu nome, e eu vou fazê-los conhecer o teu nome, e eles vão estar nesse processo de conhecer o teu nome,
de saber de quem tu és, a tua glória, a fim, até que o amor que tens por mim, o amor que Deus tem por Jesus, esteja incrustado no coração deles. Até que eles estejam transformados, até que isso seja enfincado no coração deles. Até que eles aprendam, até que eles sejam transformados, até que o amor seja inerente. Sabe o que significa inerente? Inerente é aquilo que se tornou parte do ser, aquilo que se tornou uma característica da pessoa. Aqui até que seja algo intrínseco, uma característica própria, o atributo de alguém, até que eles saibam corresponder ao Senhor, até que eles amem o Senhor, até que da maneira como eu amo o Senhor, até que eles consigam reagir ao Senhor, entender o amor, corresponder ao amor, até que eles sejam transformados. E o interessante aqui é que não é só o amor de Jesus, mas é o amor que é por Jesus. O amor de Deus por Jesus seja inerente em nós, para que a gente possa amar Jesus e amar a Deus, para que a gente entenda o amor de Deus por Jesus, e isso seja inerente em nós. E aí a gente é recebido por meio de Jesus no relacionamento do Pai com o Filho. E talvez esse seja o alvo da salvação. O alvo da salvação é Deus nos colocando num lugar, no meio de um relacionamento entre o Pai e o Filho. E a gente podendo ver, entender, partilhar de uma perfeita comunhão, de um perfeito Deus, de um perfeito amor, Pai e Filho, e Deus nos colocando lá, para que a gente entenda o amor com que Deus nos amou. Também é o amor com que Ele amou Jesus. Isso é ser um sacerdote. Isso é o ministério de Jesus. Ministério perfeito de Jesus. Nós somos recebidos por meio de Jesus no relacionamento do Pai com o Filho. E estar nesse relacionamento é a nossa salvação. É a nossa salvação. Aí a gente começa a pensar assim: Deus, esse é a salvação que o Senhor tem para me dar. E aí eu pergunto para os irmãos agora aqui: por que a gente vive em igreja? Por que a gente vive em comunidade? Por que a gente tem que refletir, irmãos, essa comunhão? Os irmãos percebem que falta de comunhão diante de Deus é um pecado terrível. E é uma falta de espiritualidade, de maturidade cristã. E que isso ataca diretamente todo o propósito sacerdotal e ministerial e mediador de Jesus. E que o alvo de Jesus é nos colocar nesse amor. E o fato de Deus ser Espírito, Deus é amor, Deus é santidade, vai trabalhar em nós as duas coisas para que a gente seja perfeita a união. Mas o fato de Deus ser Espírito nos liberta de toda forma ruim de religiosidade. Então Deus é Espírito, Deus nos liberta disso tudo. Mas para que a gente tenha uma comunhão intencional e verdadeira entre nós. E é isso que nos faz ser igreja. É isso. Nossa unidade revela a administração de Deus em nós. E Jesus intercedeu por isso. Nessa oração, Jesus está intercedendo para que isso aconteça em nossa vida. A gente precisa se render a isso. Esse negócio de que a igreja hoje não é uma coisa que faz bem às pessoas e tudo mais, isso é uma mentira demoníaca de quem não entendeu a verdadeira espiritualidade, de quem não entendeu o propósito amoroso de Deus. Isso é uma mentira. A gente precisa se render a esse ministério de amor e santidade que Jesus orou por nós.